A Thaisa Barcelos, mais uma vez, agora ela está na companhia da secretária de Saúde. As informações, por favor, Thaisa. Pois é, Rodrigo, nós estamos aqui na sede da Secretaria de Saúde de Bauru. Vamos conversar ao vivo com a Júlia Putobatti, que é secretária de Saúde aqui do município, porque a gente vem acompanhando. Júlia, uma ótima tarde para você, obrigada por nos atender. Boa tarde. Boa tarde a todos. A gente vem acompanhando no Balanço Geral, não é de hoje, a superlotação na porta das UPAs. E eu estava aqui já conversando com ela, Rodrigo, para entender como é que funciona todo esse sistema. Então, para a gente já colocar na roda, nós temos hoje aqui, vou só organizar aqui a nossa... Agora funcionou para vocês, tudo certo? A gente tem hoje 4 UPAs no município, tá? É a UPA do Geisel, a UPA do Meridota, a UPA do Ipiranga e a UPA do Bela Vista. E especificamente, Júlia, nós estivemos agora há pouco na UPA do Bela Vista. Ontem também nós estivemos lá e é de forma corriqueira que a gente acompanha o número de pessoas na porta dessas unidades. Especificamente na UPA do Geisel e também do Bela Vista, onde a gente tem o atendimento pediátrico, que é também dividido aí com o de adulto, especificamente nessas 2 unidades. Então, a nossa dúvida é: por que acontece essa superlotação e não é de hoje? O que está acontecendo no município que a demanda alta, já característica nesse período, não está sendo correspondida num tempo em que a população consideraria também de qualidade para receber esse atendimento? Bom, primeiro vamos explicar a questão da sazonalidade. Nessa época do ano, quando a gente tem a queda da temperatura, até porque a gente teve basicamente 5 meses onde prevaleceram as temperaturas mais altas, e nós estamos num momento também de estiagem, as afecções respiratórias e os casos mais graves, sobretudo nos idosos e nas crianças, acabam prevalecendo nas portas de urgência. O que a gente tem que entender, gente, é o seguinte: urgência é quando você não poderia ser atendido numa unidade ambulatorial, numa unidade básica. Muitas vezes as pessoas acabam procurando a porta e ficando 2, 3 horas numa fila, onde quem deveria estar ali é o paciente de urgência. Isso é uma primeira constatação, porque 80% dos nossos acolhimentos em classificação de risco nas portas são códigos azuis. O que significa isso? Que são casos leves e moderados e que a gente poderia atender até 240 minutos. Isso significa ficar muito tempo numa porta onde você poderia, numa unidade básica ou uma unidade de saúde da família, ter o acolhimento sem fila e no horário de manhã ou da tarde, o que seria menos caótico do ponto de vista dessa fila que você diz. Mas na unidade básica, a unidade de saúde da família, eu consigo chegar a qualquer momento e receber esse atendimento? Nós temos a demanda espontânea, sim. Inclusive, nós estendemos os horários de atendimento das unidades básicas de saúde, que são 4 no município. Vamos lá: Chapadão, Bela Vista, Godoy e mais uma... Geisel. Então, vamos lá, são as mesmas das unidades acrescidas de Chapadão e Godoy. Então, Bela Vista e Geisel, e Godoy e... acabei de falar Chapadão. Não, Chapadão. Então, essas 4 unidades, elas são horário estendido para quê? Para quem não consegue, durante a semana, ir até às 18 horas ou 17 horas, a gente consegue estender o atendimento até às 23, sendo até às 22 a imunização, que é outro fator importante da gente conseguir melhorar a imunidade, tanto das crianças como das pessoas mais idosas, nesse período de estiagem e de baixas temperaturas, como a gente está experimentando, que é agora a transição outono-inverno. E a informação que eu recebi, logo quando eu cheguei aqui, Rodrigo, coloquei à mesa esses problemas que a gente vem registrando no nosso jornalismo, foi de que nós temos, desde o início, aqui desta semana, começou ontem, 2 médicos a mais na classificação. Vocês se lembram que agora há pouco eu entrei ali da UPA do Bela Vista e bem ao final ali a gente tem um quadro que mostra a quantidade de médicos atendendo no período. Então, das 7 da manhã até 1 da tarde, agora há pouco, eu peguei lá a relação, temos 5 médicos para adultos e 3 médicos para crianças, sendo 1 emergência adulto e 1 emergência infantil. Antes de segunda-feira, antes de ontem,
não era esse número, segundo a Secretaria de Saúde está nos falando aqui. Isso, nós tivemos uma ampliação, nós ampliamos a partir da semana passada, contratualmente, eu acho que isso vai ter que ter um ajuste agora a gente conseguir identificar e compor essa escala. A FERSB é a entidade que nos estrutura essas escalas médicas nas unidades de pronto atendimento, então a gente já previu 2 médicos, um clínico e um pediatra a mais, tanto na Bela Vista como na Geisel, e um clínico adulto na Ipiranga e um clínico a mais na Meridota. A partir dessa semana, nós devemos conseguir fechar essas escalas, até porque, gente, é uma realidade que a gente enfrenta no SUS, mas é a realidade hospitalar. Se a gente for no setor privado, nós estamos igualmente desafiados em termos das filas desses agravos respiratórios. Aumentou a demanda, então, por conta desse período de seca que a gente está vivendo. Isso não significa que esse número vai se manter até o final do ano, esse número de médicos? Esse número de médicos vai ser revisto em função da gente conseguir absorver a demanda, né? A gente sempre faz esse acompanhamento. E aí fazemos os ajustes contratuais e conseguimos nos adequar na medida em que a gente consegue a capacidade. Como eu te disse, tem limitações de tamanho de quantidade de consultórios. Então, eu cheguei na capacidade máxima. Agora, se a gente diminui as internações, a gente diminui a porta, a pressão a gente ajusta. O que acontece? Nós já temos previsto 6 meses, nos próximos 6 meses, entre outono e inverno, que a gente vai ter esse reforço de escala, né, nas unidades. O ideal, então, só para a gente colocar aqui, especificamente nas unidades que têm atendimento pediátrico, que são as que a gente acompanha a superlotação, Rodrigo, especialmente nas segundas e nas sextas-feiras, também já vou querer entender o porquê que isso acontece exatamente nesses períodos, mas nessas temos mais médicos, então temos 9 médicos em cada período, sendo 5 médicos para adulto e 4 médicos para infantil, sendo 1 emergência para cada um. Uma emergência adulta e uma emergência infantil. Mas estive lá ontem, estava contando aqui, agora vamos trazer ao vivo para vocês, o seguinte, cheguei lá na escala de ontem e eu tinha ali trazido para mim 4 médicos adultos, sendo 1 emergência, e 3 médicos infantis, sendo 1 emergência. Estava faltando médico ontem, quando nós chegamos na porta ali da UPA do Bela Vista, e encontramos aquela situação deplorável, inclusive tinha pais ali que estavam desesperados, um deles chegou a ameaçar entrar com o carro dentro da unidade de saúde para ele conseguir o atendimento, e o que todo mundo fala que só consegue o atendimento ali com agilidade, com precisão, e olha, depois de esperar 2 horas no atendimento, a hora que dá aquela pressionada ali nos funcionários, não fica ali tranquilo, sentado, então pressionada nesse sentido de ficar nervoso mesmo. O pessoal está meio que habituado a essa situação, senão não consegue atendimento. Esse é o povo que está falando. Gente, todos somos empáticos com quem está em sofrimento, primeira coisa. Mas existe, como eu te disse, as pessoas têm que procurar a porta certa, o paciente certo no lugar certo. O que não for urgência e emergência, vamos nos organizar e procurar uma unidade básica com horário estendido. O horário estendido vai até às 23 horas. Não precisa ficar na porta da UPA. Se você tem uma criança, pode encaminhar ali do lado, na unidade básica de saúde, que ela vai ter um encaminhamento, ela vai ser atendida, a demanda espontânea está prevista. Inclusive, fizemos o reforço das escalas nas unidades básicas com a vacinação para fazer o acolhimento das pessoas. Vacinação até às 22 e encaminhamentos de outras afecções até 23. Inclusive, funcionou assim na época da Covid. A gente fazia a triagem da síndrome gripal nas unidades básicas de saúde. Outro ponto importante, você disse 2 horas. Como eu te disse, o Código Azul, pela legislação, Código Azul, casos leves, tem até 4 horas, são 240 minutos. Então, não estou justificando, eu estou apenas ponderando que, se não for um caso grave, no entender da regulação, que a gente tem a escala de manchas, tem sintomas e tudo mais, vamos manter a calma e vamos nos organizar. Tem a unidade básica com horário estendido para fazer isso. Eu disse 2 horas, trazendo o que eu vi hoje, tá? Hoje estava uma situação muito mais tranquila, mas já quero entender por que segunda e sexta aumenta a demanda, mas em geral, tá? Trazendo para vocês, não sei se a Secretaria de Saúde faz um controle diário de estar ali na porta e ver a situação, se está acontecendo fluxo, se recebe escala, porque quando eu cheguei aqui e apresentei a escala também para a Secretaria, Rodrigo, a informação de que faltou um médico ontem, eles ainda não tinham a confirmação, porque essa escala chega da FERSB.
CESB, existe todo um protocolo para que essa escala chegue até aqui, mas não havia ainda a confirmação se faltou médico. E eu que disse aqui que realmente faltou médico ontem na UPA. Então, o quanto vocês acompanham realmente esse controle? Porque trazendo uma situação, Júlia, é o seguinte, eu encontrei mulheres ali, mães, na porta da UPA que falaram o seguinte: eu cheguei aqui ontem às 8 horas da manhã, fui atendido meio-dia na triagem. Olha o quanto já esperou. Fui passar no médico 4 horas da tarde. Aí fui fazer exame, não sei o quê. Saí daqui 9 horas da noite. E essa mesma mãe estava lá com os 2 filhos hoje pela manhã para buscar os exames hoje, né, no dia seguinte. Mais de 4 horas, muito mais do que isso. E aí? Mas aí é depois da triagem, para o atendimento, né, que a gente está falando da classificação. O que eu estou orientando mais uma vez, reforçando o que você está dizendo, se existe a fila na UPA, vá do lado, na unidade básica, o horário é estendido. Pode ser procurado, é demanda espontânea, é só chegar e fazer o encaminhamento. Os casos que não são graves, que não precisam de internação, de uma intervenção, de uma sala de emergência, são casos ambulatoriais. Eles podem ser muito bem acolhidos nas unidades de horário estendido que a gente faz. E, muitas vezes, esse dia ele é muito mais célere, muito mais resolutivo se você for numa unidade básica de saúde. Se o caso não for uma urgência, entendendo, uma urgência é um trauma, um infarto, um agravo, de fato uma urgência. Agora, uma síndrome gripal, o encaminhamento para um médico, passar para um médico pediatra, pode muito bem ser encaminhado uma unidade básica que nós reforçamos, que já fortalecemos o horário estendido, inclusive ampliando as unidades no acolhimento da vacina. Reforçando a toda a nossa audiência, a Secretaria de Saúde informa que, nesses casos de síndrome gripal, né, de questão respiratória, você que nos acompanha, pode procurar diretamente as unidades básicas de saúde, tá? As UPAs são para questões mais urgentes, porque falou em mãe, pai, avó, é sempre urgente, vai ter a criança ali com febre, né? Para a gente medir o quanto é essa urgência, é muito complicado, mas tratando-se de crise respiratória, que é o que nós estamos tendo no momento no município, está aí, portanto, a resposta da Secretaria de Saúde para a gente, aqui ao vivo, no Balanço Geral, Rodrigo. E é o seguinte, Júlia, aumento da demanda na segunda e principalmente na sexta. Por que isso acontece? Qual que é a estratégia do município para ajudar nessa situação? Nós temos fortalecido os nossos plantões e nós temos pensado, porque existe uma sazonalidade também na semana, né? As pessoas eventualmente passam mal durante a semana, esperam segunda-feira para procurar ajuda, principalmente quando elas têm alguma necessidade laboral de justificar a falta ou porque não estão se sentindo bem. No final da semana, idem, porque aí se avizinha o fim de semana e se a pessoa tiver alguma dificuldade, sabe que é mais difícil ou não quer se deslocar no fim de semana. Eu acho que essa é uma cabeça mais ou menos nacional, uma mentalidade nacional, que os dias de maior procura das unidades de pronto atendimento, prevalentemente segundas, mas também agora, até por conta dessas síndromes gripais, principalmente crianças, no caso de ficarem em casa e passarem mal ou piorarem, eu acho que preventivamente são encaminhadas nas sextas-feiras. É isso. Não há, então, nada que seja feito a mais nesses dias, de segunda e de sexta? Nós temos procurado fazer esses ajustes, mas, veja, quando a gente tem que fazer um aditivo, quando a gente tem que contratualizar, isso tem que ser feito com um certo prazo, né? Que é o que a gente consegue agora. A gente conseguiu isso encaminhar formalmente semana passada. Esses ajustes de escala, identificar os profissionais, fechar uma escala, é um procedimento que a gente precisa fazer de acordo com o que tem no mercado, a disponibilidade, principalmente quando se trata de pediatras. Você não encontra pediatra em qualquer esquina para conseguir trabalhar dentro de uma unidade de pronto atendimento. E nem clínicos, porque eles já têm os plantões organizados, né, na cidade. Então, a gente tem que encontrar essa disponibilidade e conseguir fechar essas escalas. Esse é um desafio constante e nós temos buscando nos aprimorar com os parceiros e o município. Então, está no radar do município alguma mudança nesse sentido? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, com relação a informar os pacientes que a gente está tendo mais médicos, porque essa informação chegou para mim agora também, tá? Eu, enquanto imprensa, não sabia disso, Rodrigo, portanto, estamos aqui para esclarecer e buscar as soluções também junto com o microfone que é do povo, mas com relação a educar o nosso munícipe, né? E ele entender, quando ele está entrando dentro da unidade de saúde, que ali eu já estou colocando mais médicos, ou que, por exemplo, ontem faltou um médico, porque eu cheguei e perguntei ali na recepção, aliás, nós temos 5 guichês ali na UPA do Bela Vista e apenas 2 funcionam, mas sempre assim, enquanto só 2 pessoas funcionando ali, trabalhando. Aí, quando eu cheguei lá, perguntei, o quadro de médico está completo? E a resposta foi sim. E hoje eu descubro que realmente estavam
estavam faltando médicos, vocês também tiveram essa informação agora quando eu passei para vocês, mas a própria população descobriu isso no sofrimento, aguardando e nada acontecia, mas não estava ali clara para a população de que realmente naquele dia estava faltando médico. É que muitas vezes o plantão se inicia e o profissional não pode comparecer. Tem isso, a gente tem isso. Até porque o aditivo foi feito a semana passada. Como eu já te disse, organizar uma escala e conseguir prever todas as escalas com o comparecimento de 100%, muitas vezes, ainda mais agora, com uma demanda no público e no privado, em função da sazonalidade. Então, é isso. A gente, muitas vezes, tem surpresas. O profissional não pode comparecer. Muitas vezes, ele mesmo está doente, né? E a gente, de fato, notifica a entidade e não faz o pagamento correspondente. Esse controle é feito rigorosamente. Todas as nossas escalas são perseguidas e são preenchidas e a gente não tem conseguido, vamos dizer, não tem logrado tantas faltas. Agora, o que é importante é dizer o seguinte: o município tem planejado preventivamente esses movimentos, tanto com a dengue, que a gente conseguiu, de maneira bem sucedida, controlar em termos regionais. Ela não vai ser nunca, neste primeiro momento, no Brasil, quem falar que controlou a dengue está mentindo. Nós temos que entender que dengue a gente cuida todo dia, são trabalhos sistemáticos, são trabalhos de monitoramento, de gerenciamento in loco, e da mesma maneira a gente faz nas unidades básicas e na urgência. Urgência, a gente sabe que existe a sazonalidade dos ciclos de doenças respiratórias. Ainda bem que nós não temos mais os ciclos de infecção da pandemia, da Covid e da dengue, graças a Deus, ficaram bem separados até por conta da queda na temperatura. Então, a gente está conseguindo ter um olhar atento e resolutivo nas unidades de pronto atendimento. Agora, só para encerrar, como esse é um serviço público e é o povo que paga, como mesmo disse um munícipe ontem na porta, falou, eu pago pelo serviço, então eu deveria receber o melhor serviço. Ele deveria saber que, naquele momento, está faltando médico. Você concorda comigo? Seria importante que as pessoas tivessem essa noção, a importância dessa informação? Então, a minha pergunta é, podemos informar a população quando faltar médico? E a hora que passar ali na triagem, receber esse selo azul, a população também receber a informação de que pode ser direcionada a uma outra unidade, ou até mesmo antes, a gente pensar um pouco mais essa logística, porque nós estamos trazendo aqui pontos importantes, Júlia, que muita gente não está sabendo. E até esperar 4, 5 horas na fila, vai de novo sofrer e aguentar aquilo e vai ficar revoltado com o serviço, sabendo que o serviço tem a própria solução, mas o que falta é a informação. Concordo plenamente com você. E eu acho que nosso papel é, nesse sentido, divulgar de maneira antecipada, antes que a pessoa fique na fila, que ela pode buscar as unidades básicas de saúde na triagem, que é que a gente pode informar. Isso é um momento que a gente pode informar, que é caso leve, que ela poderia buscar a unidade de saúde da família, ou de saúde básica. Agora, no que tange a opção do paciente de ser acolhido ou não, isso é uma prerrogativa jurídica. O SUS é universal. Nós temos que dar o acolhimento. Se o paciente decide que quer estar ali na porta, que vai prevalecer na porta, vai permanecer na porta, nós temos que dar um melhor atendimento para ele. Então, nós podemos informar. Mas, se a decisão dele for permanecer e ser atendido, nós vamos fazer o melhor para acolhê-lo. E o aviso sobre a falta de médico, ele poderia existir? Pode existir. Eu acho que as pessoas, inclusive, sabem, porque as pessoas que ligam pedindo, nossos parceiros aqui, eventualmente pessoas que entram em contato pela ouvidoria, via vereador, via canais de chat, elas pedem essa orientação. A imprensa, a rádios, vocês fazem esse papel. Então, procuram a informação, mas os que chegam ali e querem o atendimento estão percebendo a demora. Se no quadro tivesse escrito que está faltando um médico, já justificaria essa demora, essa demora no atendimento? Isso é um protocolo que tem que se pensar em termos de sistema único, tá? Eu acho que existe essa é uma discussão que se faz. Agora, e o importante é que o paciente, mesmo se falte médico, ele consiga ser atendido. Então, a gente melhorar a resolutividade, porque acho que não é uma discussão só quantitativa. Sim. Nós estamos falando de velocidade no acolhimento. Se você tem um excesso de demandas que baixa complexidade, que poderiam estar sendo direcionadas para unidades de baixa complexidade, unidades básicas, unidades de saúde da família, isso já seria excepcional. Né? As pessoas terem consciência de que síndrome respiratória leve pode ser encaminhada na unidade básica de saúde, pode ser na unidade de saúde da família e não precisa necessariamente ficar numa porta aguardando quem precisa de atendimento de urgência. Obrigada, secretária de Saúde, Júlia Putomati, conversando com a gente ao vivo. Rodrigo, a gente prometeu trazer o microfone do povo até a solução e aqui estão as respostas. Agora a gente vai continuar acompanhando
todos os desdobramentos ali na porta das UPAs, como a gente continua fazendo, para ver se realmente está sendo cumprida a quantidade de médicos, o porquê não está sendo cumprido, qual é a informação que o povo está recebendo, assim como foi dito aqui hoje. E, novamente, reforçando, síndrome respiratória, gente, como disse a secretária, é quadro azul, é quadro leve. Procure as unidades de saúde da família, não é necessário ficar na UPA. Mas será que o atendimento nas unidades de saúde da família também vão dar conta do recado? A gente vai continuar acompanhando, Rodrigo.